Para um proprietário de terra, dono de latifúndios, a terra é um mero bem econômico, território para expressão de poder. Para os trabalhadores rurais, a terra tem função social e de pertencimento, identidade, de onde vim para onde voltarei, de onde vem o sustento, o descanso, a vida, lugar onde se pode criar raízes. A luta pela terra por parte dos trabalhadores rurais demonstra isso, além de um desejo forte de justiça e mudança de condições de vida. O genocídio contra esses trabalhadores, a repressão dos sindicatos e a omissão dos muitos conflitos apenas salientam o mascarado escravismo que insiste em perpetuar no Brasil. Pronto, aqui as terras daqui eram do Grupo Votorantim, que era da usina Tiúma. E essa usina, ela, como era comum na região, tinha os sitiantes, que eram trabalhadores que tinham suas posses, 2, 3 hectares. Muitos herdavam dos seus pais. E aí a usina, como ela contratava esses trabalhadores como mão de obra na safra, né, já porque ela economizava com o transporte, já que eles moravam no próprio engenho. Com o tempo, com a valorização da cana, ficou desinteressante para as usinas ter esses trabalhadores dentro das suas terras, porque era a área possível de plantar cana ocupada, né? E aí começou um processo de destruição dos sítios. E aí isso foi em toda a Zona da Mata. Durante 10 anos, mais de 15 mil sítios foram destruídos. 150 mil postos de trabalho foram encerrados nas usinas, que teve uma crise no setor sucroalcooleiro, com o fechamento do IAA no final da década de 90. E isso aqui refletiu também nessa região. A usina Tiúma vendeu as terras para a usina São José, e a usina São José, por sua vez, vendeu para o grupo Petribu. Aí foi quando começou a mudar a história dos sitiantes daqui, da comunidade rural. Porque o grupo Petribu, eles têm uma posição, tem vigilantes extremamente violentos. E aí começaram a pressionar essas famílias a deixarem os sítios. Meu povo seguiu rumando de um canto para o outro, procurando trabalho, buscando terra e morada, um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam mais ter escravos por causa da lei, mas eles precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar fingindo que nada mudou, porque os homens da lei podiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar por esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e com o tempo que sobrar cuidam do que é de vocês. Ah, mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual a dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morada em outro canto. Página 204 e 205. Dessa forma, a relação de trabalho retratada no romance busca fazer uma alusão às relações conflituosas entre comunidades e povos tradicionais. O controle sobre a terra confere a esses agentes representados na figura de fazendeiros, grileiros e madeireiros ilegais controle sobre a vida desse recorte da população, representada muitas vezes por remanescentes de povos indígenas e famílias quilombolas, como é o caso do livro. A região Nordeste é marcada por um longo histórico de exploração de suas terras para a produção de matéria-prima para outros países e regiões, sendo responsável, em parte, pela industrialização das regiões Sul e Sudeste. Esse contexto de exploração de recursos e terras deixou marcas que hoje se refletem em mazelas sociais, as quais perduram até os dias de hoje na vida de muitas famílias e trabalhadores das zonas rurais. O desejo de autonomia, de liberdade, perpassa as linhas da história das protagonistas e de seu povo. A busca pela liberdade de sua própria história e jornada na terra em que vivem, plantam, trabalham, morrem. Enterrar seus mortos, educar suas crianças, fortalecer seus laços,
manifestar sua forma de ver o mundo são direitos que o povo de Água Negra não possuem. Contudo, caminham na esperança de um dia serem livres do passado que os aprisionam até hoje. Um romance onde a força feminina é ressaltada, seja Donana, Salu, Belonísia, Bibiana ou Santa Rita Pescadeira. No enredo, a figura feminina é evidenciada na construção não só da memória ancestral de um povo, mas também de sua capacidade de lutar em defesa dos seus direitos. Para além disso, a obra trata da vontade de querer mais do que aquilo que lhe é oferecido, tomar conhecimento e experimentar a vida fora dos limites que o dono da terra delimitou como vida, reivindicar o direito de falar, de sonhar, de viver dignamente. A família de Belonísia e Bibiana é composta por remanescentes de quilombo. Cultivam, compartilham e acrescentam saberes que envolvem desde o uso de rezas para a cura espiritual até a utilização de ervas para a cura de doentes e partos realizados em contexto rural. Os saberes são repassados através da tradição oral e se mantêm em fragmentos de memória de seus ancestrais, repassadas ao longo de gerações. Temos como exemplo a prática de parteira de Donana e Salustiana, a atuação como líder espiritual comunitário de Zeca Chapéu Grande e a ligação com a prática da agricultura que serve de inspiração e se perpetua através de Belonísia. Durante aqueles dias, voltei quase que diariamente para a casa de meus pais ou de tio Servó e tia Ermelina, onde Bibiana e Severo se revezaram em atenção. Queria escutar cada vez mais as histórias que traziam de suas passagens por outros lugares. Queria ouvir de Severo as explicações para o que vivíamos em Água Negra. Eram histórias que se comunicavam com os meus rancores, com a voz deformada que me afligia e por vezes me despedaçava, com todo o sofrimento que nos unia nos lugares mais distantes. Que juntos, talvez, pudéssemos romper com o destino que nos haviam designado. Página 132. Eu quero lhe dizer que enquanto você passar para as outras gerações aquilo que eu passei para você, mesmo que eu esteja enterrado, estarei vivo. Mas no dia que você deixar de passar para as outras gerações isso que eu recebi de outras gerações estou lhe passando, mesmo que eu esteja presente, eu estarei morto. Então, a minha vida, a partir de hoje, está nas suas mãos. A minha vida está na sua vida. Então, por que eu estou falando isso? É para dizer o quanto que é importante para nós o saber. E o quanto nós nos sentimos bem em passar esse saber, em compartilhar esse saber. Estou dizendo isso para dizer que um dos grandes problemas da sociedade é a mercantilização do saber. É a transformação do saber em mercadoria. Porque nós, na comunidade, a gente não vende o saber, a gente compartilha. Sobre a terra, há de viver sempre o mais forte. Página 262.